tarde. Bom, eu vou começar apresentando um pouco mais detidamente o Daniel e o Bernardo. Depois eu vou começar com uma pergunta e aí a gente conversa. Bom, o Daniel, estudante de Direito nos anos 60, e depois de participar dos movimentos estudantis, aderiu à luta armada. Foi preso e ficou exilado na Argélia, em Cuba, em Moçambique, na França. Ele acabou de me falar que ele esteve Europa, França e Brasil, como macunaíma. Acho que todos os exilados são um pouco macunaímicos, né, Daniel? Não é uma pergunta ainda. Onde se formou e fez pós-graduação em História. De volta ao Brasil, se tornou um dos mais importantes historiadores do período e hoje ele é professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense. Escreveu, entre outros livros, Ditadura Militar, Esquerdas e Sociedade, História do Marxismo no Brasil, a História do Anarquismo no Brasil. O mais recente é Ditadura e Democracia no Brasil, em que ele aprofunda o debate sobre as conexões civis do regime militar, tema ainda pouco contemplado pela historiografia. Nesse livro ele fala bastante sobre como a ideia de que o golpe foi estritamente militar é uma espécie de mitologia, um bálsamo que acaba aplacando a ideia de que a sociedade civil também teve participação no golpe. E a gente vai falar sobre isso. Bom, Bernardo Kuczynski, assim que se fala? Porque eu sou judia também, então a gente está acostumado a falar Kuczynski, né? Jornalista, recentemente descobriu que prefere se dedicar à ficção. Surpreendeu todo mundo ao lançar K, que foi finalista de vários prêmios importantes, como o Prêmio São Paulo de Literatura e o Portugal Telecom, no qual ele recebeu menção honrosa em 2012. O romance tem um fundo autobiográfico, inspirado na história do pai, judeu polonês, radicado em São Paulo, que buscou pela filha desaparecida durante a ditadura. O livro mais recente do Bernardo é Você Vai Voltar para Mim, um livro de contos, também falando sobre os anos da ditadura. Sobre o período antes, o Bernardo também publicou livros de não ficção, como Pau de Arara, a violência militar no Brasil, que, segundo eu acabei de saber, foi a primeira denúncia sobre a tortura que ocorria no Brasil, feita fora daqui, publicado apenas no exterior em 1971, e o outro livro, Jornalistas e Revolucionários, que recupera a história dos jornais alternativos em 1991. E, por incrível que possa soar, o Daniel foi parte da banca de doutorado do Bernardo justamente sobre esse trabalho dos jornalistas revolucionários. Eu perguntei para o Bernardo em que jornais ele trabalhou, ele me disse que em vários, mas a maioria deles alternativos, em um jornal burguês. Ele fala com... Apesar dele ter trabalhado no The Guardian, eu não sei se você considera um jornal burguês ou não. Jornal liberal. Bom, eu começo tentando... Porque desde que a Josélia me convidou para eu ser a mediadora, aliás, um parênteses que eu gostei muito que o Daniel acabou de falar, que nós, os moderadores, não deveríamos nos chamar moderadores, porque parece que os debatedores ficam se engalfinhando e a gente tem que ficar lá pedindo, modera, modera. E, na verdade, o que a gente quer fazer é o contrário, né? Incitar o debate, não moderar o debate. Então, mas desde que eu fui convidada para ser moderadora pela Josélia, eu fiquei me perguntando, talvez alguns de vocês que até me conhecem também podem ter se perguntado a relação entre a minha presença aqui e a presença deles, porque
Eu não escrevi nada sobre a ditadura, não tenho nenhuma relação com a história política do Brasil, embora me interesse por ela, evidentemente. Então, eu tentei dar os tratos à bola e acho que a Josélia me convidou porque um dos livros que eu escrevi é sobre a história da minha mãe, o Que os Cegos Estão Sonhando, em que eu discuto bastante sobre a memória do Holocausto. E como o Bernardo também, além, né, do pai dele, quer dizer, no caso, o personagem K, do livro K, ter passado pelo horror da ditadura, também tinha, ele não passado mas pelo horror dos pogroms na Polônia, e a mulher dele, né, pelo horror do Holocausto. E como eu acho que existem relações entre todas as catástrofes históricas, eu imagino que seja por isso que a Josélia me convidou. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês dois, que é uma pergunta que eu me fiz muito enquanto eu me defrontava com a catástrofe da minha mãe. E quando eu tentava escrever sobre isso, eu acho que imagino que vocês dois também devam ter se feito essa pergunta. Então, a pergunta que eu queria fazer, primeiro para o Bernardo, depois para o Arão, para o Daniel, o que lembrar e o que esquecer? Do que lembrar e do que esquecer? Essa pergunta. Eu acho que o escritor não tem comando sobre isso, né? É algo que... eu me lembro do debate de hoje de manhã, essa relação entre a lembrança e o esquecimento, ela é fundamental na criação. Agora, nós não temos comando sobre ela, eu acho. E, no caso dos livros que eu escrevi, eles não tiveram um objetivo político, de conscientização ou pedagógico qualquer. Eles foram fruto de um fenômeno pessoal meu. De repente, resolvi escrever ficção e, no meio desse de repente, eu soltei para fora, como se já tivesse dentro de mim, toda uma história pela qual a família passou há 40 anos atrás. E que assumiu a forma de uma narrativa literária, né? Aí entra a questão, foi uma escolha que me obrigou, eu decidi que para ser uma narrativa literária, eu deveria abandonar a prática, que hoje eu diria o vício jornalístico, de querer pesquisar documentos, procurar cada coisa, e resolvi trabalhar com aquilo que vinha na minha memória, né? E aí eu não tenho controle sobre o que lembrar ou o que esquecer. E, na verdade, aconteceu aquilo que foi dito aqui hoje de manhã. A gente pensa ter esquecido de coisas, mas elas estavam ali dentro e elas vão saindo nesse processo de criação. Entende? É isso. Bem, boa tarde a todas e todos aqui vieram conversar com a gente sobre esses temas tão importantes, esses assuntos tão interessantes. Queria agradecer também a organização do evento e ao José, em particular, que me convidou para estar aqui. Não conhecia esse simpático festival da Mantiqueira e é sempre um prazer a gente que estuda na universidade, trabalha, ter a oportunidade de conversar sobre os nossos objetos de pesquisa com um público mais amplo, né? Em relação à sua pergunta, me fez evocar um pensador francês, Ernest Renan, no fim do século XIX. Ele fez um livro, um pequeno livro, que se tornou um clássico a respeito da história das nações. Esse livro tinha o título O que é uma nação? E ele dizia que a nação é um plebiscito que se repete todos os dias, que é uma invenção humana, não é algo determinado pelas circunstâncias geográficas ou históricas,
é uma opção que as pessoas vão continuamente retomando e que, para que essa opção tenha eficácia, dizia o Renan, é preciso saber não apenas recordar, mas também esquecer. Recordar os fatores que unem as pessoas e esquecer as fraturas, as coisas, os acontecimentos ou as lembranças que desunem. No ofício a que eu me dedico há muitos anos, de fazer história, a gente não pode ter nenhum compromisso com o esquecimento, o que faz com que os historiadores, volta e meia, entrem em rota de colisão com a sociedade a que eles pertencem, a não ser que eles queiram, o que acontece com uma boa parte, por conveniência, se render às circunstâncias, porque as sociedades estão sempre elaborando a sua memória. É um mito, um lugar comum muito usual entre os brasileiros, afirmar que esse país não tem memória. Ele tem memória como todos os outros, só que muitas vezes a memória ela existe para produzir o silêncio, para produzir o esquecimento. A memória não é só se recordar, é também esquecer. E o historiador, que cumpre bem o seu ofício, ele está ali para fazer recordar, consultando os documentos, mas consultando todo tipo de testemunhos históricos que possam existir numa sociedade. Então, no ofício do historiador, realmente a coisa do compromisso com a verdade, embora isso seja uma coisa muito etérea, muito efêmera, muito fugaz, né? O Benjamin falava que é como um relâmpago, uma tempestade, né? Aquele clarão que se abre depois, dominado, ganho pelas trevas novamente. Mas então, esse é o compromisso do historiador, é procurar, com a maior honestidade intelectual possível, encontrar a verdade e às vezes tendo que enfrentar a barreira densa do desejo do esquecimento, que é fundamental para o equilíbrio das gentes, né? Para o equilíbrio das pessoas. Eu fiz essa pergunta também em função de uma coisa que aconteceu quando eu estava escrevendo o meu livro, que eu soube posteriormente que num comitê, uma reunião de jurados que estavam selecionando se um livro seria ou não indicado para um concurso, um dos jurados teria dito, porque o livro também era sobre o Holocausto: ah, não, essa história de Holocausto já encheu, já deu, não tem mais o que falar disso, tudo já foi dito sobre isso. Agora chega, já está na hora de esquecer. Então, é por isso também que eu fiz essa pergunta. E eu queria saber, Bernardo, porque você falou que é incontrolável, né? Que a gente lembra do que nem sabia que lembrava. Mas por que não? Por que escrever um livro sobre a ditadura? Por que não esquecer? Eu estou te provocando, mas será que esse jurado... Eu fiquei brava quando eu soube disso, porque eu não acho que faz sentido dizer o Holocausto já encheu. A ditadura já encheu? O que aconteceu com você aconteceu comigo também. Uma conhecida minha, que aliás é escritora, finalista de prêmios também, quando eu mostrei para ela alguns dos contos do meu segundo livro, que também são sobre a repressão, ela falou: você tem que parar de escrever essas coisas, ninguém quer saber disso. Eu fiquei também chocado, como você ficou. Ainda mais por ser uma jovem escritora. Mas depois dos vários encontros que a gente tem tido atualmente sobre os 50 anos do golpe militar, sempre surge a pergunta de
por que existe tão pouca literatura sobre essa questão? Existem muitas autobiografias, estudos sociológicos, históricos, mas muito pouca literatura. E meditando sobre isso, e voltando meu olhar para os últimos livros publicados, para os autores mais importantes de hoje, eu percebo que, de fato, é como se a alma brasileira não quisesse saber desse assunto. O assunto ele é menor, quase marginal, quase inexistente nos autores mais importantes, bem-sucedidos da atualidade. Ontem você chegou a me dizer que daqui a 50 anos a ditadura vai ter sido para o público como a Guerra dos Emboabas, por exemplo. Ela já é hoje um episódio histórico muito nebuloso na cabeça das pessoas. Bom, sobre isso o Daniel vai poder dizer melhor, mas o que eu sinto é isso, uma certa... Eu costumo usar a palavra estupefação, é como se as pessoas estivessem tão estupefatas pelas transformações do mundo de hoje, que essa coisa da ditadura não interessa mais, não é problema, sabe? E depois eu teria outras explicações também, por exemplo, eu cheguei à conclusão de que a ditadura dos anos 60 e 70, ela não traumatizou a sociedade brasileira como um todo. Ela traumatizou setores, mas na memória coletiva, o que há é uma lembrança ambígua, nebulosa, tem um milagre econômico, havia menos, aparentemente, entre aspas, menos violência urbana, menos problemas sociais. Então, na memória da maioria das pessoas, é um período assim, bem definido, né? E também há outros que têm uma visão também que eu acho um pouco simplificada, do preto e do branco, da imprensa era censurada, isso, aquilo, também não é verdade, né? A ditadura foi uma região com muitas áreas cinzentas. Enfim, tudo isso levou à situação de que, se vocês entrarem ali na livraria da Saraiva, aqui ao lado, e procurarem, talvez o único livro que tem a repressão como tema mais importante é o do Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva. Eu não vi, salvo engano meu, não vi nenhum outro. Existem alguns outros, mas vocês não vão encontrar, e certamente não entre os livros mais badalados atualmente. Você, Daniel, eu queria saber isso, se a ditadura já Olha, deu. A memória social ela nunca é unívoca, e também ela nunca é estática, não só ela é plural, como ela vai em ondas, né? A opinião pública é um animal muito instável, né? Muito zigue-zagueante, ele tem irrupções, às vezes contraditórias. É difícil resumir assim numa frase ou num pensamento a questão de como a memória nacional se relaciona com a ditadura. Tem uma coisa que o Bernardo disse, essencial, que eu concordo. É que a ditadura não foi, para a sociedade brasileira, um trauma tão violento como os de outras ditaduras. De outras ditaduras, na Argentina, no Chile. Porém, isso não determinaria, em princípio, o triunfo de uma memória do esquecimento. Eu penso que houve, nos anos 80 e 90, principalmente nos anos 80, uma tendência na sociedade brasileira a considerar a ditadura como um episódio encerrado, um parêntese sinistro, e algo com a qual ela tinha deixado de se identificar e em relação à qual não queria pensar de modo sistemático. Isso não é algo original aqui no Brasil, né? A França, quando se libertou do nazismo, levou 30 anos para... E olha que a França é um país impregnado de história até a raiz dos cabelos, né? Mas ela construiu um mito de resistência ao nazismo e confortou-se nesse mito
durante 30 anos, até que apareceram algumas obras de história, alguns filmes, dizendo à sociedade francesa que as coisas tinham sido mais complexas, que não tinha sido uma coisa tão simples assim, que muita gente tinha colaborado, que muita gente tinha se acompliciado, que muita gente tinha nem ficado contra nem a favor. Um historiador francês, Pierre Laborie, ele construiu termos para entender essas posições ambíguas e ambivalentes, né? O pensar duplo, quando uma pessoa pode ser a favor e contra ao mesmo tempo, zona cinzenta, né? Aquela zona em que você não tem as cores muito nítidas, né? As opções muito nítidas. Ele ignorava. Ele esteve entre nós há 2 anos atrás lá em Niterói, na UF, discutindo com a gente essas questões, e eu contei para ele que ele ignorava que no Brasil a gente tem uma expressão que é mais ainda sofisticada do que o pensar duplo, né? Que é não sou contra e a favor, não sou contra nem a favor, muito pelo contrário, né? É o pensar triplo ou quádruplo, né? Ele ficou muito impressionado, porque inclusive foi difícil traduzir para ele essa expressão. Então, eu penso que criaram-se estereótipos assim, simplificados, né? Eu chamo arquiteturas simplificadas. A ditadura tinha sido um tempo de horrores e pronto, passou, e vamos deixar de olhar o espelho retrovisor, vamos olhar para frente, né, que atrás vem gente, esse país precisa sair dessa, né? E, inclusive, nessa perspectiva, criou-se uma ideia de uma resistência generalizada do país contra a ditadura. Nos anos 80, os mais velhos talvez se lembrem disso, era como se os brasileiros fossem, todos eles, desde criancinha, democratas convictos. E não se explicava direito como é que, se todos eram democratas, por que houve uma ditadura? Eu me lembro quando a gente organizou um debate em 1998, eram 30 anos do ato institucional número 5, todos os jornais faziam declarações furibundas contra o ato institucional, inclusive aqueles que apoiaram o ato institucional na época, né? E havia ali um coro unânime contra o ato institucional. Eu dizia, mas se todos fossem contra assim, e como é que se explica que ele tenha sido baixado, suscitado muito poucos protestos, muito pouca resistência, e revogado 10 anos depois numa iniciativa de cima para baixo? Então, isso era uma questão que me fazia ver que a sociedade ainda não queria pensar essas suas relações complexas, né, com a ditadura. Agora, com o tempo, essas coisas sofreram uma certa mutação. Nos 40 anos da ditadura, essas datas redondas sempre servem para a sociedade se colocar a pensar, né, a respeito do passado. Isso também interessa muito às editoras, né, a quem faz programas de rádio e televisão, em todo caso. O fato é que, nos 40 anos da ditadura, me surpreendeu muito, quando a gente foi para os debates, me surpreendeu muito a presença dos jovens. Eu imaginava que ia encontrar só meus velhos camaradas, né, ex-combatentes, mas não. Encontrei uma juventude muito curiosa e desejosa de saber o que tinha acontecido nesse país. E agora, de novo, esse fenômeno está se repetindo. Não sei se porque ele coincide com os desdobramentos das manifestações do ano passado, que foram grandiosas e que produziram uma certa irrupção do interesse pela coisa pública, do interesse pela política,
foi notável, né, esse processo, e a gente ainda vive os desdobramentos desse processo. Então, não sei se foi por causa disso, não sei se outros fatores, né, uma certa insatisfação, né, que a gente sente por aí em relação a muitos aspectos da vida política, dos problemas sociais e econômicos. Talvez pela convergência desses fatores a gente eu tenho notado, tem sido minha experiência pessoal desde fevereiro, participar e ouvir dizer também de outros que eu não participo, inúmeros eventos que reúnem todas as gerações interessadas em pensar a ditadura. Eu acho que a gente vive hoje um momento privilegiado desse ponto de vista, como se estivesse havendo um movimento de retorno, né, de questionamento a respeito daquele passado. E eu acho isso extremamente positivo, porque pensar essas questões só nos vai ajudar no processo de aperfeiçoamento do regime democrático. Daniel, aproveitando o que você está falando e o tema do teu último livro, você acha que dizer ditadura militar é uma simplificação? Eu penso que esse termo foi criado no contexto da luta política. Logo, pouco depois da instauração da ditadura, aqueles que não estavam de acordo tentaram, com isso, afunilar, né? Caracterizar, enfim, isolar os milicos ali no topo do poder. Mas, e como recurso de luta política, teve uma eficácia. Porém, no desdobramento dessa coisa, esse termo, essa expressão, embora teoricamente ela seja defendida por sociólogos e historiadores e pensadores como a mais adequada, ela me parece problemática porque ela tende a fazer dos militares uma espécie de bodes expiatórios. É claro que eu não quero absolvê-los. Eles foram as lideranças incontestáveis do processo. Todos os presidentes ditadores foram militares, não gratuitamente. A corporação militar exerceu uma dominação clara, porém, nunca estiveram sozinhos. Desde o início, enquanto durou e até o fim, a ditadura teve bases sociais e históricas importantíssimas e que merecem ser elucidadas, não para desencadear uma monumental caça às bruxas, né? Mas para compreender melhor. Porque o fato de compreender não significa que nós vamos superar, mas sem compreender, a superação é totalmente impossível. Sobre isso eu queria falar algumas palavras também. Eu acho que um dos motivos também pelo qual há esse processo não digo de encobrimento, mas de minimização da história da ditadura é o fato de que todas essas forças sociais que apoiaram e que, na verdade, se uniram para implantar a ditadura, essas forças continuam sendo esses dominantes até hoje. Os grandes bancos, as multinacionais, o agronegócio, esse tripé, que a única coisa que se modificou nessa aliança de forças dominantes de lá para cá foi o sumiço do setor estatal, que foi dizimado, as grandes estatais foram suprimidas e, aliás, na minha opinião, um dos motivos, um dos fatores que permitiram a leitura política foi justamente o desejo dos grandes capitais estrangeiros e do governo americano de acabar com esse setor estatal, que, num certo momento, se confundiu com o poder militar. O poder militar e o poder dos estatais, ou seja, o poder do Estado sobre a produção econômica, reforçou o poder militar
que dominava o aparelho de Estado, que se tornou um complexo que precisava ser desmontado, né? E, agora, para entender, na minha opinião, a ditadura, é preciso ver que ela se dá no contexto da Guerra Fria. Nesse sentido, eu concordo com o Daniel, que os militares são um instrumento de uma ação maior, de caráter global, que começou antes, 10 anos antes, com a derrubada do Jacobo Arbenz na Guatemala, com a derrubada do Mossadegh no Irã, com a não aceitação pelo governo americano de qualquer governo que instituísse políticas nacionalizadoras ou progressistas. Então, foi uma sucessão de governos democráticos derrubados, todos eles democráticos, e que todos eles levaram à instalação de ditadura. Então, nesse contexto, e com a cabeça exacerbada e envenenada, os militares implantam essas ditaduras que cometem atos que hoje são incompreensíveis, como, por exemplo, expulsar das universidades as melhores cabeças, das quais, aliás, poucas eram de filiação comunista e nenhuma delas favorável à luta armada. Pessoas como Darcy Ribeiro, Paulo Freire, Luiz Delbrando. Então, foi um processo, nesse sentido, que pertence à visão exacerbada que se tinha na época de uma luta entre o bem e o mal, em que um tinha, ou um destruía o outro, ou era destruído pelo outro, né? Mais ou menos assim. Não é possível entender a ditadura fora disso. Na minha opinião, as razões internas que levaram à ditadura, ou seja, uma reação das elites dominantes às reformas de base, foram reações complementares, mas não foram fundamentais. Tanto assim que eu acho que, no começo, essas bases sociais que vão apoiando a ditadura, elas vão vindo depois, aos poucos, e canalizando dinheiro para a repressão, dando apoio, jornais, mas, no começo, é uma coisa muito mais militar mesmo, do que qualquer outra coisa. Não sei se você concordaria com isso. Eu tenho outro ponto de vista, sabe, Bernardo? Eu acho que os militares... Eu penso que não queria que ninguém interpretasse aqui que eu esteja subestimando o papel dos militares. Mas eu acho que eles estiveram sempre apoiados em bases muito importantes dos civis. E, no começo, pouco antes de 64, houve as famosas Marchas da Família com Deus pela Liberdade e a chamada Cruzada da Família, do padre James Peyton, que veio lá dos Estados Unidos, enchia estádios de futebol, com pessoas rezando, porque nesse contexto que o Bernardo aí acertadamente, a meu ver, lembrou da Guerra Fria. A Guerra Fria estava num momento muito radicalizado, né? Várias revoluções vitoriosas no mundo, a Revolução Cubana tendeu para o socialismo, houve a crise dos foguetes em Cuba, que quase levou o mundo para a guerra atômica. Então, você tinha uma atmosfera realmente muito pesada, né? E emergiu aí nesse contexto a ideia de que se o Brasil fizesse aquelas reformas que muita gente estava pedindo, aquilo podia desembocar numa revolução social e o Brasil virar uma imensa Cuba. E aí, como em Cuba a religião católica estava sendo perseguida pelo governo revolucionário, porque ela sempre adotou, a igreja em Cuba adotou uma posição muito firme em defesa da ditadura que existia em Cuba. Depois da vitória revolucionária, criou-se um conflito entre a igreja e o governo que levaria muitos anos para ser finalmente sanado. Há muitos anos já a coisa mudou lá. Porém, no começo, o conflito era muito claro. Então, criou-se aqui a coisa do comunismo, né, que na época era muito forte, e hoje em dia não. Né? Hoje em dia esse fantasma afastou-se. Outro dia um jornalista me perguntou: professor, o senhor vê no horizonte alguma possibilidade de revolução comunista? Eu disse: olha,
Eu no horizonte eu não vejo nem comunista, quanto mais revolução comunista. Né? Então, essa coisa, os mais jovens talvez tenham dificuldade em pensar isso, mas os mais velhos certamente não esqueceram, né? Como essa coisa era forte. A luta política assumiu um caráter religioso, né? Era coisa da civilização cristã contra o comunismo ateu. Isso polarizava muito e as direitas usaram isso com muita habilidade. Né? Então havia um medo muito grande que o Brasil desembocasse numa revolução social. Então esse medo cimentou muito as vontades do campo contra-reformista. E aí acionaram-se também tradições autoritárias que existem nesse país e que são muito fortes. Tradições que remontam a muitos anos. E isso não quer dizer que a gente esteja condenado a reproduzir essas tradições eternamente, ao contrário. Porém, a sociedade brasileira conhece tradições autoritárias que perpassam as várias classes sociais e que são fatores que autorizam desenlaces autoritários frente a crises ameaçadoras. A gente tem aí os resultados das pesquisas efetuadas pelo Núcleo de Estudos sobre a Violência da Universidade de São Paulo, estão disponíveis no Google, todo mundo pode acionar. Pesquisas realizadas por esse núcleo constataram, feitas em 11 capitais do Brasil, em 2011, 48,5% dos inquiridos declararam serem favoráveis à tortura desde que isso não ocorra em casos especiais. Quer dizer, é uma coisa assustadora. Os crimes contra a mulher, mesmo que essas estatísticas do IPEA tenham sido exageradas, mas já corrigidas, mas a Maria da Penha, que é uma líder do movimento, sofreu um tiro, né, do ex-marido, tornou-se paraplégica, mulher corajosa, encabeça a luta e, afinal, fez aprovar a lei Maria da Penha. Ela tem estatísticas inquietantes, né, de estupros. Isso aí é uma tradição autoritária que... A tradição da tortura... A tortura foi praticada na ditadura com política de Estado, mas ela antecede a ditadura e continua sendo praticada. A gente não consegue abrir jornal durante uma semana inteira sem ver uma denúncia de tortura, uma denúncia de violência contra mulheres, contra crianças. Claro que o fato disso está provocando escândalo cada vez maior. A própria Maria da Penha assinala. As notificações têm aumentado. Não porque os estupros tenham aumentado, mas porque a resistência a ele tem aumentado. Isso é algo altamente positivo, mas não deixa de ser perturbador e inquietante, né, a presença dessas tendências autoritárias. Muito fortes, realmente. Eu venho de terminar agora uma biografia do Luiz Carlos Prestes, e o cronista da coluna Prestes, Lourenço Moreira Lima, conta que a coluna foi um movimento de contestação ao regime da Primeira República, e ela percorreu o Brasil durante quase 2 anos e meio, e o Lourenço, que era o cronista da coluna, conta que eles percorreram cerca de 500 cidades do interior do Brasil. Em todas elas, eles encontraram nas respectivas cadeias, porque em todas elas havia cadeias, e muito poucas delas havia escolas, mas em todas elas havia cadeias. E quando havia cadeia e escola, o edifício da cadeia era muito melhor construído. Em todo caso, em todas as cadeias eles encontraram instrumentos de tortura. Isso nos anos 20. Já não estávamos mais na escravidão. No regime da escravidão, vendiam-se nas principais ruas das cidades brasileiras instrumentos de tortura. Era legitimada a tortura contra os escravos. Depois a coisa continuou na Primeira República. No Estado Novo, ela foi adotada como política de Estado. Depois da ditadura instaurada em 64, mais uma vez como política de Estado. Mas é uma tradição. É uma tradição a tortura. Não foi uma invenção da ditadura. Embora a gente tenha que denunciar
as torturas que ocorreram durante a ditadura, evidentemente. Porém, então, eu vejo a ditadura emergir como resultante de um embate fundamentalmente entre brasileiros, né? Claro, o apoio dos Estados Unidos foi muito confortador e muito importante para o campo da contra-reforma, para o campo dos golpistas. Mas a coisa eu a vejo como tendo origem aqui mesmo, né? E acionaram-se as tradições autoritárias de uma maneira muito firme e muito inteligente, e o desenlace foi a decisão da ditadura. As forças golpistas predominaram de uma maneira, inclusive, muito estranha, muito fulminante. Até hoje, a meu ver, essa coisa não está bem elucidada, porque desmoronou tão rapidamente o dispositivo que era importante das forças favoráveis às reformas no Brasil, né? Em todo caso, o que eu penso é que realmente o golpe não se decidiu em Washington. O golpe se decidiu em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, nas capitais do Nordeste, nas capitais do Sul do país. E isso, embora a gente não possa subestimar, o Flávio Tavares tem um importante livro que ele está publicando agora sobre o golpe, documentos muito evidentes que mostram a participação ativa do governo dos Estados Unidos, do embaixador dos Estados Unidos, dos seus adidos, dos seus agentes, das suas finanças. Tudo isso foi um componente importantíssimo, né? Mas as contas que a gente tem que ajustar com o golpe passam por um ajuste de contas com Washington, mas passam fundamentalmente por um ajuste de contas que a gente tem que fazer aqui mesmo, conosco mesmo. Eu penso assim. O IBAD foi uma instituição criada para ajudar os candidatos da direita nas eleições de outubro de 62. Hoje está... Aliás, já foi provado na época que houve uma CPI pelos americanos, não esqueça. Dinheiro que veio... Foi um inquérito sobre o IBAD que também precipitou o golpe. Exato. O IBAD financiou a candidatura de dezenas de deputados, senadores e governadores. Isso hoje está documentado. Aliás, já foi documentado na época, tanto é que o IBAD foi posto na ilegalidade mesmo antes do golpe. Porém, hoje já há documentos, áudios escritos, mostrando claramente o Lincoln Gordon ali pedindo dinheiro ao John Kennedy e ele refugando, né? Afinal deu um dinheirão que financiou e irrigou aqui as campanhas das direitas. Portanto, eu não quero subestimar a importância da presença dos Estados Unidos, da aliança, de como essa aliança foi importante para as direitas brasileiras. Apenas quero chamar a atenção, a meu ver, claro que isso é uma opinião, é um tema controvertido, né? Flávio Tavares, o Jorge Ferreira, muitos estudiosos consideram que esse foi o fato decisivo. A meu ver, no entanto, apesar de reconhecer a importância disso, a meu ver, o golpe, os atores internos, autônomos, tiveram, esse sim, a importância decisiva. Eu recebi muitas perguntas aqui, mas várias delas falam de temas semelhantes, então eu vou tentar reunir algumas delas numa só e aproveitar uma coisa que eu também queria falar. Bernardo, você falou que havia muitas zonas cinzentas durante os anos da ditadura, que não era preto e branco, que isso também é uma tentativa de banalização. E uma coisa que me impressionou muito no teu romance, no Cá, é uma cena em que tem um militar que ele ordena, né, que os seus subordinados pratiquem a tortura, ele é o chefe da tortura, mas você narra, quer dizer, o narrador ali diz que ele tem muita pena de maltratar um cachorro, né, que ele gosta muito de animais e ele tem certeza que ele está torturando sub-humanos.
Então, ele sente que está justificada a tortura, porque aquelas pessoas são menos do que cachorros, né? E ele se recusa. Eu fiquei... Porque nas representações do nazismo também existem muitos nazistas que tinham um lado, né, artístico, um lado humano. E eu queria saber, e aqui aproveitando algumas perguntas, que zona cinzenta existe agora, que a gente não está vendo? Porque aqui, por exemplo, no Facebook e fora dele também, tem muita gente dizendo que a ditadura não acabou, né? Que nós continuamos vivendo numa ditadura, e que o que a gente está vivendo agora seria um disfarce, uma zona cinzenta da ditadura. Tem várias pessoas inteligentes dizendo isso. Aqui tem o Eduardo Pereira que pergunta: o cantor Lobão esteve aqui nesse mesmo Festival da Mantiqueira em 2011 e declarou: hoje dão indenização para quem sequestrou embaixadores e crucificam militares que apenas arrancaram umas unhazinhas. Quer dizer, então ele também, de certa forma, está fazendo parte de uma zona cinzenta que existe na atualidade, né? Então, eu queria saber de vocês dois, qual é a nossa zona cinzenta agora? Bom, primeiro eu quero voltar um pouco ao tempo da ditadura. O que eu quis dizer é que, principalmente referindo-se à minha categoria de jornalistas na época, que havia um grande espaço para o arbítrio pessoal, para a decisão pessoal, de resistir ou não resistir, de resistir neste grau ou naquele grau, de se conformar ou de não se conformar, né? Eu, por exemplo, fiz um jornalismo antiditadura e relativamente agressivo durante todo aquele período e não fui preso por causa disso. Outros preferiram não fazer, e outros fizeram e foram presos também, mas basicamente era um período onde havia também muito espaço para uma decisão pessoal de resistir e de lutar, né? Agora, eu vejo que hoje, quer dizer, do meu ponto de observação pessoal, a ditadura não acabou. Eu ainda não enterrei a minha irmã, não existe uma lápide. Aliás, não existe lugar nenhum no Brasil onde existe uma pedra com o nome dos mortos desaparecidos, né? Quer dizer, a própria sociedade brasileira ainda não fez o seu funeral dos mortos da ditadura e dos desaparecidos, né? Então, ela tem uma convivência problemática com esse assunto, facilitada pelo fato de que a ditadura não foi traumática para o todo da sociedade. Isto, por outro lado, é trabalhado pelos próprios setores dominantes que ajudaram a implantar a ditadura e que ainda estão aí dominando, né? Eu fico muito chocado quando eu vejo pessoas dizerem que na época a ditadura era melhor e que os militares salvaram o Brasil do comunismo e que se fossem os comunistas seria pior, né? São todos sofismas ou mentiras deslavadas, né? Ou quando diz que a esquerda também fez a mesma coisa com os militares. Os militares sequestraram, mutilaram, suprimiram corpos, estupraram, mataram pais na frente de filhos e filhos na frente de pais. Tudo isso com a autoridade do Estado. O Estado que tem que proteger o cidadão e aplicar a lei, usar a justiça, né? As forças de repressão trouxeram para a atividade repressiva chefes de esquadrões da morte, no Rio de Janeiro e em São Paulo, e deram a eles carta branca. E eles trouxeram para a repressão a visão de mundo dos bandidos e as práticas dos bandidos.
E nós convivemos até hoje com isso. Eles estão aí, um só está aí vivo, falando mentiras. Eles estão vivos, estão soltos e não pagaram pelos crimes. Tá certo? O Sarney virou presidente do Congresso, foi um dos mentores da ditadura. O Paulo Maluf foi governador interventor em São Paulo, está aí, deputado federal. Os generais estão todos aí, nenhum deles foi punido. Na Argentina botaram todos na cadeia. Eu estive agora na Alemanha. Bom, lá o nazismo provocou um trauma profundo, né? Mas na Alemanha existe uma política pública de crítica ao nazismo. Então, toda criança alemã, uma vez na sua vida escolar, tem que visitar um museu de exposição dos crimes do nazismo. No currículo escolar existem 2 anos em que as crianças estudam o nazismo. É uma política pública. Aqui, se nós pudéssemos falar em política pública, a gente diria que existe uma política pública de esquecer isso tudo. Né? Ou de deixar barato, porque a verdade verdadeira é que as mesmas forças que combateram a ditadura, a maior parte delas, hoje estão no governo, estão muito ocupadas em governar, e as carências públicas, materiais, são gigantescas. E o assunto da ditadura é uma pedra no sapato no momento desse. Então, as zonas cinzentas são essas, está tudo aí meio, sabe, não resolvido. Nós temos uma comissão da verdade, na qual o cara ele pode chegar lá e dizer uma mentira e fica por isso mesmo, como aconteceu com 2 ou 3 depoentes. Uma comissão da verdade que não tem poder de indiciamento, de julgar, de pedir que a justiça julgue. Nós temos um Supremo que reiterou a validade de uma lei de anistia, que é uma lei que o mundo inteiro não aceita, que a OEA não aceita, os tratados internacionais que o Brasil assinou contradizem. Então, essa é a zona cinzenta. Nós temos um grupo de procuradores da República, de jovens, imbuídos um pouco do sentido de missão, que estão tentando levar para a cadeia algum desses bandidos, tentando usar brechas. Né? Mas eles não conseguem. Essas são as zonas cinzentas que nós temos. Aí nessa hora eu me exalto. Você queria comentar alguma coisa, Daniel, sobre isso? Quero sim. Eu penso que há um autor italiano, Agamben, que fala que no Estado de Direito Democrático subsistem zonas extensas de estado de exceção. O estado de exceção, como nós sabemos, é aquele estado em que as leis podem ser e são frequentemente ignoradas ou redefinidas segundo os interesses dos agentes do Estado. Eu não subestimo os avanços democráticos que a sociedade brasileira conseguiu produzir, elaborar. Considerando a história da nossa República extremamente elitista, esses avanços são significativos. Porém, não dá para desconsiderar o fato de que segmentos importantes da população brasileira ainda vivem, apesar do que diz a Constituição, ainda vivem num estado de exceção. Lá no Rio de Janeiro, onde eu vivo, a polícia prende, bate, mata as pessoas que vivem em comunidades carentes, pobres, favelas, outras. A polícia militar, que é uma herança lá dos tempos imperiais e continuou na República, foi potencializada na ditadura e continua no nosso regime democrático. A polícia atua de uma maneira completamente... exerce uma violência demencial e isso é naturalizado.
naturalizado pela sociedade. É um lugar em que houve um episódio que me impressionou muito. Às vezes esses pequenos episódios são aqueles dedos que mostram os gigantes, né? Numa manifestação recente lá no Rio, um ex-aluno meu, que é professor do ensino médio, levou as crianças para a manifestação. Ia ser uma manifestação pacífica. Ele dá aula na Baixada Fluminense. E aí, no meio da manifestação, a polícia chegou e, para variar, começou a atirar balas de borracha. E ele ficou apavorado com aquilo, reuniu as crianças e disse: vamos embora, porque a barra está pesando. E as crianças responderam para ele: mas, professor, é só bala de borracha. Quer dizer, eles ali, aquelas crianças, 11, 12, 13 anos, estão acostumadas a bala de chumbo. Então, bala de borracha eles tiram de letra, né? Quer dizer, então, professor, qual é a razão do seu apavoramento? Né? É só bala de borracha. Eu me lembrei, quando ele me contou esse episódio, que quando nós fomos trocados, né, eu estava preso em 1970, em junho de 1970, e fui solto pela ação de um grupo revolucionário que capturou o embaixador alemão e reivindicou em troca dele 40 presos. Né? Eu tive a sorte de entrar nessa seleção e fui para o exterior. E chegamos lá, a maioria de nós muito quebrados ainda pela tortura. Isso escandalizou muito os jornalistas, né? E eles iam perguntar a nós, a muitos de nós, né? E aí, como é que foi essa tortura? Não, eu não fui torturado, não. Eu só levei uns socos na cara e uns pontapés, mas não cheguei a ser torturado. Quer dizer, porque tortura, os caras estavam, como não foi torturado? Quer dizer, a ideia é que tortura era choque elétrico, era pau de arara, né? Quer dizer, essa naturalização da violência, nós involuntariamente tínhamos já entronizado, né, uma situação de estado de exceção. Então, eu penso que as zonas cinzentas da nossa democracia são muito extensas, né? Muitos segmentos da população vivem ainda em estado de exceção. Para eles, a lei não vigora. Você falou dos mortos e desaparecidos, né, que ainda não tem um monumento em homenagem a eles. Né? Eu vi um dia, no centro da cidade do Rio de Janeiro, um protesto contra mais um episódio desse tipo, que todo dia se repete. O BOPE tinha invadido uma comunidade em represália à morte de 2 PMs, em tiroteio com bandidos. O BOPE invadiu a comunidade atirando e mataram 10 pessoas e havia uma manifestação de protesto contra isso e no panfleto de protesto os nomes dos 10 não estavam lá. Não, eles não sentiram necessidade de nomear. Imagine se o BOPE tivesse feito isso em Ipanema, né? Ou em Copacabana, os nomes dos 10 mortos estariam nas manchetes dos principais jornais. Quer dizer, então, trata-se de aperfeiçoar a democracia. E a reflexão sobre a ditadura pode ajudar isso, porque ainda temos... estávamos fazendo uma mesa lá na Universidade Federal de Minas Gerais há 2 semanas sobre esse tema, né? Os legados da ditadura. São muitos os legados da ditadura, no aspecto cultural, no aspecto jurídico, no aspecto da participação dos militares, no aspecto político, no aspecto econômico, né? O nível de monopolização que os meios de comunicação têm no Brasil, isso não encontra paralelo nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, e a menor tentativa de controlar isso é logo denunciada como ameaça à liberdade de expressão, etc, etc. Quer dizer, então, nós temos, eu uso a metáfora dos cacos, né? Temos cacos da ditadura incrustados no corpo da nossa democracia e extraí-los é uma tarefa urgente. Fico contente que vocês nem tenham mencionado o nome que foi citado aqui na pergunta, porque eu acho que o que o Lobão merece como resposta é o silêncio.
Bom, eu vou aqui fazer a pergunta, eu acho que deve ter sido feita por um professor, porque eu acho importante responder a ela, Douglas Soares. Ele dirige a pergunta ao Daniel, mas eu gostaria de fazer a vocês dois, porque eu acho que você, Bernardo, também falou sobre isso. Há uma parcela de professores que aponta que a história é narrada sob o ponto de vista dos vencedores. Há, inclusive, filmes que procuram fortalecer e perpetuar a história oficial assim mesmo, entre aspas. Na escola aprendemos que o país foi descoberto por acaso numa tentativa de ida às Índias. Com tanta complexidade e versões, como seria uma forma mais adequada de despertar o desejo de nossos alunos a buscarem outras versões, ou como se apropriar de uma versão que possa narrar com mais exatidão nossos períodos históricos? O Daniel acabou de falar de um ex-aluno que levou os alunos para uma manifestação. Será que essa seria uma forma de fazer com que os jovens se deem conta do que os livros não contam? Vocês o episódio da minha experiência agora na Alemanha, que faz parte do currículo. Aliás, eu fiz uma pergunta à minha Cicerone lá em Colônia. Eu falei, mas não é antipedagógico você pegar um jovem, uma criança alemã e explicar para ela que os antecessores dela foram pessoas que cometeram essas violências, fazendo com que ela tenha vergonha do seu passado, em vez de ter orgulho do seu país. E ela falou que uma das maneiras de superar isso, de neutralizar esses efeitos negativos, é mostrar também a resistência que houve ao nazismo. E hoje se fala que houve muito mais resistência, embora a resistência, digamos, bem passiva, mas muito mais atos de resistência do que se sabia. Por exemplo, havia centenas de grupos de jovens que cantavam músicas que eram proibidas pelo nazismo. Cantavam ali nos espaços deles reservados, mas era uma forma de eles espiritualmente resistirem ao nazismo. Agora, a história é um campo de disputa também. A disputa pela história é um corolário da própria disputa política. Então, no meu entender, é a maneira pela qual os setores dominantes e o próprio aparelho de Estado trata a história da ditadura faz parte desse próprio processo de minimizar, de não assumir as próprias culpas. Note que o Exército Brasileiro até hoje não pediu desculpas pelo que cometeu. O Estado brasileiro não pediu desculpas, salvo engano meu. A posição do Estado brasileiro na transição foi muito mais no sentido de esvaziar as tensões. Por exemplo, os familiares dos desaparecidos não precisaram nem pedir uma indenização, receberam rapidinho uma mísera indenização de R$100 mil e o atestado de óbito, para eles não terem problemas. Quer dizer, o processo todo foi um processo de monetização do problema e de esvaziamento do problema. Agora, tem um outro aspecto relacionado à sua pergunta, que é o seguinte. É até muito fácil fazer a crítica dos militares, dos policiais, do DOI-CODE, do CENIMAR, do aparelho de segurança. Mas o que aconteceu nas universidades, em que professores fizeram listas de colegas e entregaram para a polícia, dizendo que eram comunistas? A universidade não gosta de falar nisso. E é na universidade que se cria todo o processo do que se vai se ensinar nas escolas. É lá que se formam os futuros professores. E a universidade, por exemplo, a Comissão da Verdade, que foi criada na USP, até hoje, se não me engano meu, nem se reuniu. Tamanha dificuldade, o caráter espinhoso do assunto com o qual eles têm que lidar. Entende? De descobrir que foram próprios colegas deles que colaboraram com a repressão, provavelmente para poder subir mais rápido na carreira.
Enfim, a minha opinião realmente é essa. A exposição do Daniel aqui ao meu lado, por um lado ele explica como tudo isso se naturalizou, mas eu senti um pouco que a própria explicação dele era uma naturalização também, entende? Nós não podemos aceitar isso, entende? Porque na medida em que a gente trata a ditadura dessa forma, então tudo vai continuar do mesmo jeito, vai se reforçando, né? E continua do mesmo jeito. Então, e é justamente por isso que esse processo de produzir muito mais do esquecimento do que a memória tem que ser interrompido. E o problema é da sociedade brasileira, não é um problema individual do Bernardo Kuczynski, que é um desaparecido, ou do fulano ou ciclano. A sociedade tenta fazer com que seja um problema pessoal dele, da família dele, mas não é o problema da sociedade brasileira. Mas, Bernardo, e isso tinha que exigir uma política pública muito firme nas escolas. Posso te provocar? Já que meu papel aqui não é ser moderadora, mas ser incitadora. Agora, antes da gente sentar, você disse que resolveu se dedicar à ficção porque você acabou chegando à conclusão de que a política e a economia não tem mais para onde ir, que depois da quebra dos bancos, você viu que, não sei, pelo que eu entendi, você está desencantado com a política e com a economia, então que você optou pela ficção. Então, como é que a gente vai lembrar se mesmo você que está lutando pela lembrança opta por um outro caminho? Bom, o fato é que, por exemplo, um livro como o meu, ele teve um efeito nas pessoas. Você falou dos jovens, né? E de fato eu também tenho encontrado esses mesmos jovens que não sabem nada da ditadura, e eles se espantam a ler o livro, a ler os contos, né? E eles querem saber mais. Por isso que esse processo também ele não é tão naturalizado assim. Ele é naturalizado no sentido um pouco artificial da palavra naturalizado. Ele não é uma naturalização de algo que não é natural, na verdade. Eles querem saber. Agora, os principais protagonistas da época, dos dois lados, não têm muito interesse em falar. Essa é a verdade. Claro que do lado da repressão não tem. E do lado dos que lutaram contra a ditadura, como eu disse, eles estão tão ocupados em gerenciar o poder que isso para eles é uma batata quente, não é um problema e não uma solução. Isso é o que eu sinto, entende? Agora, a literatura, por exemplo, no meu caso, eu conto histórias de pessoas, da Joana, da Dodora, da Maria, do tio André, pessoas, histórias de vida, e essas histórias as pessoas entendem e captam o universal que elas têm. Agora, a ditadura é uma abstração, é uma coisa muito vaga, né? Muito vaga. Eu queria fazer alguns breves comentários. Em primeiro lugar, eu não desejaria que ficasse a impressão entre vocês, menos no Bernardo, que eu naturalizo a naturalização da violência, né? Ao contrário, sou um revoltado contra isso, escrevo permanentemente, né? Procuro suscitar a inquietação diante desse processo, que às vezes até as próprias pessoas que foram objeto da violência, como essas crianças que dizem: professor, por que tão apavorado? São balas apenas de borracha, né? Quer dizer, é preciso fazer um trabalho na sociedade para desnaturalizar isso. E eu penso que eu tenho defendido muito em debates, né, de que eu participo, duas importantes políticas, né? Em primeiro lugar, nas escolas. E desde o ensino primário, desde o ensino fundamental, eu quisera que essa Comissão da Verdade recomendasse e ganhasse força a ideia de que você precisa, desde o ensino fundamental, criar uma hostilidade básica, ética e política nos futuros cidadãos brasileiros contra a violência, contra a tortura, contra a naturalização da violência. Essa é a primeira medida. Você tem que ter lá, desde a escola fundamental, criando esse anticorpo
E, em segundo lugar, o que me parece muito importante também é mudar os quadros em que se desdobra atualmente a educação dos militares. E, por lei, os militares não só têm uma justiça própria deles, como o Ministério da Educação não pode interferir na educação dos colégios e das academias militares. O resultado é que o programa educacional que é dado nos colégios militares e nas academias militares é de que não houve golpe no Brasil. Houve uma revolução democrática em 1964. Eles não contam que houve tortura no Brasil. É uma reprodução de referências completamente anacrônicas que continuam vigindo, a ponto de, talvez alguns de vocês saibam disso, mas a maioria certamente não sabe, em 2005, os cadetes que se formaram como oficiais na Escola de Agulhas Negras escolheram como patrono da sua turma o general Garrastazu Médici. Em 2005, quer dizer, está se reproduzindo nesse país. Não sei se alguns de vocês viram a entrevista do general Leônidas, que está circulando no YouTube, foi dada aí na Globo News, e ele diz, sem sorrir, que os políticos brasileiros devem agradecer de joelhos aos militares o termos uma democracia hoje no Brasil, porque a democracia no Brasil existe porque os militares quiseram assim. Se não quisessem, não teria. O homem disse isso na lata. O general da abertura, imagina o general da fechadura. Não? Quer dizer, é o Leônidas Pires Gonçalves, né? 91 anos, muito ainda senhor do seu pensamento, da sua palavra, né? E que foi capaz de dizer essa enormidade. Né? Os militares agora abriram sindicância, né? Abriram sindicância, porque assim a Comissão da Verdade solicitou. Parece que a gente está no reino da fantasia. A Comissão Nacional da Verdade solicita às Forças Armadas que abram sindicância, vai ter que chamar naturalmente o Sherlock Holmes, né? Para saber se houve tortura, porque, em princípio, ninguém sabe, né? Para saber se houve tortura nas unidades militares do país. Quer dizer, uma coisa absolutamente kafkiana. Então é preciso, nesses debates do cinquentenário, estimular a revolta contra isso, é preciso estimular a desnaturalização disso. Também queria comentar, para finalizar, brevemente, essa história da migração do Bernardo para a literatura. A literatura, dizem muitos literatos com razão, ela é, muitas vezes, o melhor atalho para se chegar ao processo histórico. Através da ficção, você chega muito mais rapidamente, de modo mais persuasivo, mais convincente, à famosa e inapreensível realidade do que através dos tratados históricos e sociológicos. Bom, a gente está chegando bem próximo do final. Só queria que vocês rapidamente, talvez para a gente terminar de uma forma menos desiludida, que vocês falassem uma palavra breve sobre as manifestações de junho e o processo que talvez tenha sido desencadeado por elas, se vocês estão vendo algum sentido diferente a partir dessas manifestações. Bom, eu não tenho uma reflexão acabada sobre as manifestações. Eu vejo elas muito sob a ótica de quem vem do campo da comunicação. Eu vejo como um fenômeno que faz parte dessa revolução que está havendo no campo da socialização e da comunicação. Quer dizer, esse tipo de esfera pública alternativa, por assim dizer, que se cria através desses novos meios e que, na verdade, vai se tornando uma esfera pública talvez até dominante, num certo momento ela exige o contato físico. Então a molecada vai à rua para se ver fisicamente. É uma etapa pela qual vários países passaram, às vezes
deflagrada por um incidente, como foi aquele atentado terrorista em Madrid, ou no Cairo, pela derrubada da ditadura, mas é um fenômeno central nos novos processos de socialização e de comunicação que estão aparecendo e que, na minha opinião, tornam bastante secundários e obsoletos os processos antigos. Agora, quanto aos conteúdos dessas manifestações, eu acho que elas refletem a percepção de que o Estado brasileiro, muito preocupado na era Lula e Dilma em vencer demandas materiais represadas, negligenciou na qualidade das suas ações, negligenciou em algumas áreas específicas, e o próprio ascenso desses novos contingentes da população exige um novo tratamento por parte do Estado que ela não está vendo, né, no campo do respeito individual. Mas vejo também um processo de aproveitamento, um processo oportunístico de infiltração nessas manifestações de grupos financiados pela extrema-direita, como parte de um processo maior, que eu, emprestando a palavra de um americano que eu li outro dia, justamente na internet, que eu chamo de politicídio. Quer dizer, essas manifestações contra a Copa, vendo defeito em tudo que o governo faz, na minha opinião, fazem parte de um processo maior de tentar extirpar da cena brasileira a experiência política do PT no poder. Torná-la... para mim, isso aí está claro. Bem, eu assisti com muita expectativa, muita esperança, muito contentamento à irrupção das manifestações aqui no Brasil. O Brasil estava vivendo um clima assim de oba-oba, né? De todos estamos muito bem, o Brasil é protagonista mundial, vai sediar a Copa, vai sediar as Olimpíadas, as estatísticas todas positivas. Parecia que nós estávamos vivendo um país, um conto de fadas, né? Então, eu vi um certo... Me preocupava, né, com um certo processo de anestesiamento da capacidade crítica da sociedade brasileira. E a irrupção dessas manifestações veio mostrar que havia muita insatisfação, havia muita crítica represada, né, e ela aparecer... Eu acho que houve um aumento extraordinário de interesse pela coisa pública, pela república, pelo regime democrático. Isso faz parte de um processo mundial. Em toda parte em que existe democracia, está havendo manifestações de protesto, às vezes a extrema-direita surfa nesses protestos, sem dúvida, mas eles são animados, a meu ver, por algo muito positivo, né, que é aquilo que eu chamo a necessidade de democratizar a democracia, né, e que essa palavra de ordem, inclusive, surgiu nas manifestações, né. Os partidos políticos e os sindicatos são estruturas importantes, históricas, de representatividade, mas eles foram criados lá no fim do século XIX, numa outra época de grande revolução, a segunda grande revolução industrial, chamada assim historicamente, mas que não se limitou ao campo da indústria, foi uma revolução que mudou a face da sociedade humana em profundidade, e os partidos e os sindicatos foram um pouco filhos dessa civilização. Alguns chamaram depois a civilização fordista, né? Quer dizer, que gerou uma série de estruturas piramidais, hierárquicas, que tiveram seu papel histórico inegável, né? Porém, na nova configuração do mundo em que nós estamos vivendo atualmente, esses partidos e sindicatos eles vivem uma fase declinante, e eles vão ter que aprender a compartilhar a gestão da democracia com outras invenções
da inteligência humana. Né? Isso no Brasil, inclusive, nós temos um processo que eu chamo de aristocratização da representação política e sindical, que ela é inquietante. Né? Os nossos representantes vivem como se estivessem numa esfera própria, né? Porque não há mecanismos de controle, a não ser o voto periódico, que é um importante mecanismo de controle, mas não pode ser o único. Tem que sofisticar e complexificar e inventar novos procedimentos, redução de mandatos, enfim, é preciso controlar o Estado e a representação política e sindical. Não é? O Lula, na última campanha eleitoral, disse muito, né? Não, fazendo a campanha para Dilma, né? Ela vai cuidar de vocês, né? O Estado vai cuidar de vocês. Não, a sociedade é que tem que cuidar do Estado. A sociedade é que tem que controlar os líderes políticos e sindicais. Né? Então, eu penso que esse programa de democratização da democracia, eu espero que ele se reflita nos debates eleitorais agora, desse ano, e que estou confiante, né? Eu vejo toda parte que vou, esse novo interesse pela coisa pública, né, pela república, as pessoas querendo assumir isso, inclusive nas próprias comunidades onde vige o estado de exceção. Né, já não estão mais suportando violências que suportavam há décadas atrás, ou há anos atrás. É a notificação do estupro que está aumentando, são os protestos contra as torturas, a gente vê os amarildos que somem e já não ficam, a comunidade já não fica mais em silêncio como ficava. Então, eu acho que é um processo de desnaturalização. As manifestações começaram, talvez, um processo de desnaturalização de certos cacos incrustados no corpo democrático. Eu acho que isso vai ser extremamente saudável para a nossa sociedade. Bom, gente, nós estamos terminando essa sessão e queria lembrar a todos vocês que agora às 6h30 vai ter sessão de autógrafos conosco na Livraria Saraiva, às 6h30, e também que às 19h no Coreto vai ter o famoso Sarau do Binho. Então, para todo mundo participar dos dois eventos. Obrigada, gente. Boa noite.